Boa noite, saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, chamando você bem-vindo para este momento de culto, você aí na sua casa, junto com a sua família, junto com seus amigos, talvez alguns estão também em outro local, enfim, acompanhando também essa transmissão aqui do culto da Congregação São Lucas, bairro Pinheirinho, Curitiba. Um abraço muito especial a todos os membros da congregação que acompanham este culto. Nós não podemos nos reunir presencialmente, nem 30%, agora somente culto online. E que bom que você, membro da congregação, está participando conosco. Também há outros participantes, outros membros de outras congregações, de outros estados, sejam todos bem-vindos. E também você que não é da Igreja Luterana, mas que está acompanhando essa transmissão, sinta-se abraçado, seja bem-vindo e que Deus abençoe a todos nós nesse momento de compartilhar a palavra, de ouvir mais uma vez sobre quem é Deus e quem nós somos, sobre aquilo que Jesus fez por nós no alto da cruz e esse importante convite que Ele faz a nós todos os dias. Nós vamos ouvir do Evangelho um convite muito importante, um versículo que nós sabemos de cor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você desejar, compartilhe essa live, compartilhe esse culto junto com seus amigos, para que as pessoas também conheçam um pouco mais sobre a Igreja Luterana, mas principalmente sobre o amor de Deus em Jesus Cristo. Sendo assim, compartilhe essa live com seus amigos. Sintam-se todos acolhidos, sintam-se todos abraçados e desejamos que, de fato, ao final deste culto, lembremos e saiamos fortalecidos deste momento na certeza de que Deus em Cristo nos acolhe, nos perdoa e nos salva. Desejamos a todos um ótimo culto. E convido a cantarmos o primeiro hino, quem estiver com o Inário Luterano, hino 152, mas também teremos na projeção fácil de acompanhar. Hino, grande Deus, o teu louvor. Se você desejar e puder, fique de pé na terceira estrofe, pois ela fala da Trindade. E aí o hábito é, se possível, ficar então de pé. Cantamos o hino, grande Deus, o teu louvor.
quero convidar também nesse momento a você, se possível, então se coloque de pé para seguirmos com a invocação, lembrança do nosso batismo, em nome de que Deus nós estamos cultuando, louvando, ouvindo, enfim, cantando louvores a esse Deus, Deus triuno, esse Deus do qual nós recebemos o grande presente da fé. Seguimos com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, inúmeras recomendações. Olha, meu filho, não é bom fazer isso. Não vá por esse caminho. E nós, como filhos, infelizmente, acabamos, em muitas vezes, desobedecendo estas recomendações do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó. Assim também se refere a Deus. Deus nos dá inúmeros conselhos em sua palavra. Nos mandamentos, nós temos tantas coisas importantes para a nossa vida com relação a Deus e também ao próximo. Mas quando olhamos para tudo isso, percebemos o quanto nós falhamos, o quanto você é pecador. Por pensamentos, por palavras, por ações, fazemos aquilo que Deus não quer. Mas como é bom saber também que Deus, por amor a Cristo, se propõe a perdoar o meu e o teu pecado. Convido nesse momento a nós confessarmos todos os nossos pecados a Deus, pedindo que por amor a Cristo, Ele nos perdoe e novamente traga ao nosso coração a alegria da salvação. E queremos fazer hoje a nossa confissão de pecados cantando o hino Te Confesso, ó Deus, que será então também projetado. Cantamos. Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras, ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição, busco teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Assim, ó Deus, como acabamos de cantar, reconhecemos que somos sim pecadores, falhos, mas também cremos que Jesus na cruz derramou o seu santo e precioso sangue para que nós hoje tivéssemos perdão. Consola-nos, Senhor, e restaura a alegria de nosso coração com a certeza do teu perdão. Além do perdão, Senhor, também te pedimos que nos ajude com teu Santo Espírito para vivermos de acordo com tua santa vontade. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Você que está aí em casa, se também esta é a tua confissão, de que és pecador, crês que na cruz Jesus morreu por ti, pagou por teus pecados,
e também declara a tua dependência de Deus para viver corretamente perante Deus, eu anuncio a você, pecador arrependido: vai em paz. Os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom tirar esse peso das nossas costas. Como é bom saber que temos um Deus que em Jesus nos perdoa. Perdoados por Deus, convido a ouvirmos o salmo de hoje, o salmo para este quinto domingo pós-Pentecostes, o salmo 145, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 de forma responsiva. Teremos também na projeção, mas se você estiver com a sua Bíblia, será lido na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. E eu então leio aqui os versos ímpares e também os pares, e você em casa responde com os versos pares. Salmo 145, 1 a 14. Na sequência, seguimos com a oração do dia. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Ó Senhor, Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder. Para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Senhor Deus, Pai Celestial, a tua palavra, a Bíblia, a Escritura, traz muitas histórias, muitos acontecimentos. O comportamento do teu povo, os profetas que alertaram o povo das coisas erradas, as promessas a respeito de Jesus, daquele que entraria como rei em Jerusalém, enfim, tantas coisas, apontando para o perdão, apontando para a comunhão contigo. Somos convidados, ó Deus, a compartilhar esta palavra, esta mensagem de geração em geração. Te louvamos, ó Deus, porque cremos, porque confiamos em tuas promessas. Reconhecemos que nem sempre temos a devida coragem de falar, de compartilhar a tua palavra com aqueles que ainda não creem, com aqueles que ainda não confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso te pedimos, ó Pai, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos de fato contar das coisas maravilhosas que tens feito pelo teu povo e por tudo que ainda irá fazer.
Senhor Deus, ajuda-nos. Isso é o que te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Cristo, aquele que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Muito bem, se você em casa está ainda de pé, por favor, sente-se, fique à vontade, e queremos nesse momento cantar um hino, antes de ouvirmos as leituras propostas para o culto de hoje, um hino bastante conhecido do Inário Luterano, 248, Oráculos Divinos, e teremos também na projeção. Muito bem, convido a ouvirmos as leituras que nós temos propostas para este final de semana, iniciando com a leitura do Antigo Testamento, leitura conforme o profeta Zacarias, capítulo 9, do verso 9 até o verso 12. Zacarias 9, 9 a 12. Vocês vão perceber que essa leitura ela está bastante ligada, atrelada ao Domingo de Ramos. Muitas vezes a gente ouve, lê esse texto no Domingo de Ramos. E aqui vocês vão perceber que o profeta fala da entrada de Jesus em Jerusalém com muita humildade. Ou seja, o Rei dos Reis entra montado num simples jumentinho. Então, demonstrando uma grande humildade. Pensem, Deus que se fez carne, habitou entre nós, com um propósito, com um objetivo muito claro, que era nos salvar, nos resgatar. Esse Jesus entra em Jerusalém, dando início àquela semana muito importante, mostrando que, de fato, ali ele tem uma humildade, um rei humilde, ensinando e mostrando exemplo para nós também. Ouçamos o texto.
Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Convido também a ouvirmos a leitura de Romanos, da carta, da epístola para o culto de hoje, conforme Romanos capítulo 7, do verso 14 até o verso 25, a primeira parte do versículo 25. Romanos 7, 14 até 25. Se no Antigo Testamento nós ouvimos falar sobre humildade, esse texto de Romanos também nos faz lembrar de quem nós somos. E humildemente precisamos reconhecer quem somos. Paulo aqui vai lembrar que ele quer fazer tudo o que Deus diz. Como lembramos hoje em nossa confissão de pecados. Nós temos o desejo, como cristãos, de seguir essas orientações de Deus, o nosso Pai. Mas, infelizmente, pelo pecado que habita em nós, diariamente nós pecamos. E em vez, então, de nós humildemente reconhecermos isso, muitas vezes somos orgulhosos e não queremos reconhecer e confessar a Deus os nossos pecados. Que Deus nos mova sempre a ter essa consciência dessa luta entre velha natureza, nova natureza, velho homem, o pecaminoso, e aquele novo homem que recebemos no nosso batismo, aquela velha, a parte humana nossa que muitas vezes nos leva ao pecado, e essa parte que Deus nos dá, o Espírito Santo que nos leva também a seguir a orientação de Deus. E aqui Paulo demonstra, fala desse embate das duas naturezas. Ouçamos o texto. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte?
Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. Até aqui a leitura da epístola de hoje, conforme Romanos, um texto muito interessante, muito significativo, nesse nosso dia a dia, no viver essa palavra. Nós chamamos isso de vida santificada. Ou seja, agora como eu, como filho de Deus, posso viver a palavra, a lei, os ensinamentos, os conselhos, com relação a Deus, com relação ao próximo. E aí nós temos essa luta. Certamente você já deve ter sentido isso, constantemente. Ou seja, eu faço o que Deus quer ou aquilo que eu tenho vontade, por minha natureza pecaminosa. E temos esse embate, essa luta interna. E convido a ouvirmos o Evangelho para este final de semana, um texto muito importante e com um convite de Jesus. Pois nesse embate, como diz os Romanos, nós pecamos, nós falhamos. O que fazemos com os nossos pecados? O que fazemos com as nossas falhas, com os nossos erros, com relação a Deus, com relação ao próximo, aqueles que estão próximos da gente, nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos? Como agimos com relação ao pecado? Ouçam o convite de Jesus. Mateus capítulo 11, verso 25 a 30. Quem puder, fique de pé para a leitura do Santo Evangelho. Mateus 11, ou melhor, Mateus 11, do versículo 25 até o versículo 30. Onde nós temos então a seguinte leitura. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que ponho sobre vocês é leve. Até aqui a leitura do Evangelho de hoje, conforme Mateus, capítulo 11, que depois, juntamente com as demais leituras, iremos ter a nossa reflexão, a nossa meditação. Cremos, confessamos e ensinamos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a Santíssima Trindade, esse é um termo que nós usamos para lembrar que nós temos um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E convido a nós fazermos então a nossa confissão de fé, usando hoje as palavras do Credo Apostólico, que são um resumo, então, o que é um resumo daquilo que cremos, confessamos e ensinamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você que está de pé, por favor, fique à vontade, sente, e vamos cantar um hino que eu imagino que você já cantou ele inúmeras vezes,
aqueles que talvez não conhecem muito bem esse hino vão perceber que ele tem uma letra muito significativa, e dentro do contexto luterano esse hino é muito cantado porque tem de fato uma mensagem muito bonita. Quando nós chamamos Jesus de nosso amigo, se você estiver com seu inário luterano, hino 293, mas teremos também na projeção, aí fica a sua escolha. Em Jesus amigo temos. Prezados irmãos em Cristo, como é bom poder cantar louvores a Deus, como é bom poder cantar em Jesus amigo temos, onde aquele que veio por nós fez tudo o que era necessário para que tivéssemos perdão, vida e salvação. E assim como o hino de hoje convida, e o texto também do Evangelho convida, podemos nos achegar a esse Cristo e entregar tudo em suas mãos, tudo aquilo que pesa em nosso coração e em nossa mente. Sem dúvida, essa mensagem do doce Evangelho nos anima e nos fortalece. Que o bom Deus abençoe também o meditar da sua palavra em nossos corações. Se você puder, fique de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela nos aponta e nos mostra o teu amor em Jesus que vem a nós. Esse Cristo que é de fato o nosso perfeito amigo, que não nos abandona, mas que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna.
dá que possamos sempre ouvir com alegria e com prazer a Tua palavra. Abençoe a todos que estão acompanhando este momento de culto. Em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Fique à vontade, sente-se. Inicio a mensagem de hoje fazendo uma pergunta. Não é uma pergunta muito discreta. Quantos quilos você pesa? Você saberia dizer? Se essa pergunta fosse feita aqui no culto, eu imagino que alguns estariam ali cutucando o seu vizinho, o seu cônjuge, o seu filho, enfim, quem está perto. Aí em casa, o que você fez? Também deu uma cutucada em quem está perto de você? Você saberia dizer quantos quilos você pesa? Esse é um assunto que nós não gostamos muito de falar. Evidentemente, na grande maioria, gostaríamos, de ter uns quilinhos a menos. Gostaríamos de ter, talvez, uns 3, 4, 5, 10 quilos a menos, enfim. E é verdade também que nós, além de não respondermos esta pergunta assim com muita naturalidade, nós, por vezes, queremos até esconder quantos quilos nós pesamos. Eu sei que as mulheres não gostam muito de falar de peso. Elas gostam de disfarçar ou dizer que não querem responder a pergunta, ou até mesmo preferem, então, ignorar a pergunta. Mas, enfim, não são só as mulheres. Os homens também, na sua grande maioria, podem até falar o peso, mas também é um assunto que muitos não gostam de tratar. Quantos quilos você pesa? Você saberia dizer? Não precisa responder em alto e bom tom, mas tente imaginar quantos quilos mais ou menos você pesa. Eu imagino que você consiga dizer com exatidão ou com quase exatidão quantos quilos você pesa. Mas agora eu quero refazer a pergunta. Quanto pesa um pecado? Você saberia responder? Qual é o peso de um pecado? Nós também, por vezes, queremos esconder e não falamos muito sobre esse assunto, não gostamos muito de tratar sobre isso. Mas a grande verdade é que o pecado pesa. Pesa sobre os nossos ombros, pesa em nosso coração, pesa em nossa mente, em nossa consciência. E por isso precisamos nos dar conta de que sim, nós somos pecadores. E quantos são aqueles que por vezes preferem esconder os seus pecados? Preferem por vezes até colocar a culpa nos outros, em vez de assumir a culpa diante de Deus. O salmista diz: enquanto não confessei meu pecado, chorava dia e noite. Mas depois que confessei o meu pecado, percebam como muda. E esse é o grande convite que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu, diz Jesus, vos aliviarei. O convite de Jesus é claro. Mas o grande problema é que nós, assim como não gostamos de falar do nosso peso, não gostamos também de falar de pecado, de assumir que somos falhos. Quantas são as pessoas que acham que não pecam? Ou que o pecado dela não é assim tão grave, mas que o pecado do outro, esse sim, esse é muito grave. O texto que nós ouvimos hoje de Romanos nos faz justamente pensar de que e concluir que todos nós somos pecadores. Eu e você precisamos do mesmo Jesus, do mesmo convite de Jesus. Paulo, no texto que nós ouvimos hoje de Romanos, ele faz ali um questionamento muito interessante. Ele diz: olha, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que me agrada, ou o que esse novo espírito ou essa nova natureza quer fazer. Em outras palavras, quem de nós não quer viver corretamente perante Deus? Amando as pessoas, amando o cônjuge, amando os filhos, amando os amigos.
Quem de nós tem prazer em brigar com um familiar, brigar com o cônjuge, brigar com os filhos, brigar com os pais? Ninguém. Ninguém tem prazer nisso. Mas nós o fazemos. Nós pecamos. Nós erramos. Desobedecemos o 4º mandamento, o 5º mandamento, todos os mandamentos. E Paulo justamente quer mostrar isso no texto de hoje. Ele diz: olha, eu quero fazer o que é certo, mas dentro de mim existe o pecado. Aquela velha herança de Adão e Eva. E aí, então Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Você consegue concluir isso também? Você consegue, olhando para a sua vida e para os mandamentos de Deus, dizer como Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Você consegue ter esse tipo de pensamento? Esse tipo de conclusão? Espero que sim. E isso demonstra humildade, reconhecimento de que precisa de um Salvador. Ora, se eu faço coisas erradas, aquilo que Deus não se agrada, eu vou para o inferno. Mas, espera aí, existe um convite, existe um Salvador, aquele que diz: venha a mim e descarregue esses pecados. Alivie o seu coração, alivie a sua mente, alivie a sua consciência. Mas para isso acontecer é importante que eu tenha humildade de reconhecer que eu sou pecador. E o exemplo é o próprio Jesus, como ouvimos hoje lá do profeta Zacarias, que humildemente entra em Jerusalém montado num jumentinho. O Rei dos Reis vem de uma forma humilde. E nós, humildemente, precisamos reconhecer que precisamos de Cristo, precisamos de perdão, porque sem Cristo, sem o perdão de Cristo, vamos para a condenação. Como nós usamos na liturgia tradicional: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Como é que continua? Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Sim, somos pecadores, mas o convite de Deus é: reconheça isso, creia naquele que eu enviei, o Rei dos Reis, que entrou de uma forma tão humilde em Jerusalém, e sinta a paz, sinta o consolo do perdão. Como é que Paulo conclui o texto de hoje? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará da morte? E aí não só da morte física, mas da condenação eterna. E aí Paulo conclui dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, porque eu tenho aonde descarregar as minhas pesadas cargas, as minhas aflições, as minhas preocupações, as minhas angústias. O convite de Jesus é um convite extraordinário para mim e para você, para o mundo. E aquele que crê nesse Cristo, no Verbo que se fez carne, encontra um Deus de braços abertos. Encontra Cristo, encontra o Messias. Naquele contexto do tempo de Jesus, as pessoas estavam sobrecarregadas com um monte de regras e leis impostas pelos líderes da igreja. Estavam sobrecarregados. Tinham muitas regras humanas. Não aguentavam mais. Por isso que tanta gente foi ouvir João Batista, porque ele falava de perdão. Pregava, sim, arrependimento, mas tinha ali uma palavra de perdão, de consolo. Esse povo estava sobrecarregado. E Jesus, sabendo disso, faz o convite para aquele povo, que é o convite para nós também. E vocês viram no começo do culto e também antes da mensagem, uma imagem muito significativa. Uma imagem que as pessoas estão chegando, com pesadas cargas e deixando ao pé da cruz. Se a tua consciência está pesada, se o teu coração está pesado, alivie o seu coração. Coloque aos pés da cruz todos os teus pecados.
pastor, mas os meus pecados são graves. Mas Jesus morreu por eles na cruz. Ah, pastor, mas eu tenho uma luta diária contra os pecados que a minha consciência ou que a parte humana quer cometer. Todos nós temos. Paulo, o escritor cristão, também tinha. E Deus quer nos ajudar nesse processo. Quer nos ajudar a, de fato, contar com Ele em toda e em qualquer situação. Quanto você pesa? Consegue lembrar? Eu estou lá na casa dos 90 e poucos. Alguns podem dizer, não, mas nem parece. Mas a balança diz exatamente isso. Mesmo que eu não quisesse ter tanto, eu tenho lá os meus 90, 91, talvez até 92, agora faz um tempo que eu não me pesei. Quanto você pesa? Talvez você não saiba direito. E a segunda pergunta, quanto um pecado pesa? Talvez você não consiga colocar isso em peso específico, mas certamente você já sentiu o teu coração, a tua mente, a tua consciência pesada. Se você não sabe quanto pesa um pecado, Jesus sabe. E Jesus os levou e os carregou até a cruz. E lá os pagou com o seu santo e precioso sangue. Portanto, que nós humildemente reconheçamos sempre que somos pecadores, que merecemos a condenação por causa disso, como Paulo disse hoje em Romanos, mas que também o doce evangelho, que a mensagem do Cristo, do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que na cruz morreu, nos encha de paz e também nos dê todo esse alívio, essa paz, esse alívio que só Jesus pode dar. Não esconda os teus pecados de Deus. Confesse ele todos a Deus e peça, por amor a Cristo, perdão. E quando aqui no culto, quando ouvimos, vai em paz, os teus pecados estão perdoados, lembremos do convite de Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vai sempre nos aliviar. Que Deus te dê sempre esta certeza de que você tem perdão em Jesus. Em Jesus você tem um Pai de braços abertos, que quer te ajudar em meio às aflições dessa vida. Aquilo que pesa no teu coração, entregue tudo nas mãos do Deus que quer te socorrer. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça na fé, para que com os olhos da fé continue olhando para Jesus, aquele que sabe muito bem quanto pesa um pecado, pois ele os levou e os carregou na cruz. Que Deus te fortaleça, que Deus te console, que Deus nos anime com esta mensagem de perdão e de consolo. Em nome de Jesus. Amém. Convido nos colocarmos de pé e também fazemos uma oração e na sequência cantamos o ofertório Cria em mim, ó Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por teu amor revelado em Jesus. Graças te damos porque temos hoje perdão de todos os nossos pecados. Fortaleça a nossa fé e crie em nós um coração alegre, feliz, contente, disposto a compartilhar esse convite de Jesus com mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como
No momento do culto, aqui presencial, agora teríamos o momento das ofertas. Sem dúvida, vivemos um momento bastante complicado, um momento difícil, um momento em que muitos estão com dificuldades com relação ao emprego, as pessoas que têm algum comércio, enfim, têm alguma empresa, estão também passando por dificuldades. E por isso é importante também lembrarmos que a oferta faz parte do culto cristão. Então, oferte de acordo com o que você tem recebido, com alegria, com gratidão a Deus, não por obrigação e nem como pagamento, mas reconhecendo as dádivas e as bênçãos de Deus. Agradecemos a Deus pelas pessoas que têm se esforçado para manter as suas ofertas, porque é importante também para o andamento do trabalho da igreja, do distrito, da IELB. Então, que Deus continue abençoando a cada um que tem feito as suas ofertas, você que está com dificuldades, peça a Deus também ajuda, peça ajuda à igreja naquilo que for necessário, naquilo que for possível a igreja ajudar. A igreja está sempre também preocupada com as pessoas que necessitam de alguma ajuda. Então, se você tem alguma necessidade, entre em contato com a congregação, aqui Congregação São Lucas, ou mesmo se você mora em outra cidade, outro estado, entre em contato com a sua igreja, pedindo também ajuda. É muito importante os irmãos uns ajudarem os outros. Sim, com oração, sim, com palavras de incentivo, mas também ajudar naquilo que for necessário, com roupas, com alimentação, enfim. Que o bom Deus também nos mova sempre a fazer tudo isso, ofertar tempo, dons e bens com alegria, movidos sempre pela fé em Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Chega o momento da nossa oração geral, oração da igreja. Queremos incluir hoje também o Júnior Feld, que tem passado por alguns problemas na saúde física. Também a Deise, que também está com alguns problemas de saúde. Pedir que Deus continue cuidando dela também. Queremos orar também pelo Seminário Concórdia. Mês de julho e mês de novembro, dezembro, são meses que os pastores lembram com muito carinho, porque nestes meses ocorreu a formatura no Seminário Concórdia. Depois de 6 anos de estudos, então vem a formatura, um dia muito esperado por todo estudante do Seminário Concórdia ou do Seminário da Igreja Luterana. E assim imagino que também outros pastores de outras denominações também aguardam com grande ansiedade. E ontem, dia 3, a turma da qual eu fiz parte, a turma que então completou ontem 16 anos de formatura. Então queremos agradecer a Deus, não somente por ter abençoado a nossa turma, mas tem conduzido o Seminário Concórdia na formação de tantos pastores. Ontem, inclusive, tivemos um encontro com alguns colegas pastores, que foi muito importante, muito interessante, e queremos orar para que Deus então abençoe todos esses pastores. Nós tivemos como paraninfo da nossa turma o pastor e professor Clóvis Pruntzel, que foi o nosso paraninfo. Inclusive, a sogra e o sogro do pastor são congregados nossos aqui, a dona Ruth e o seu Omar, que fazem parte então desta congregação. E o pastor, professor Clóvis, foi o nosso paraninfo. Orar para que Deus também abençoe a ele e os demais professores do seminário, que têm um papel tão importante dentro da formação de novos pastores. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por teu amor e graça. Tu és um Deus misericordioso, um Deus que está sempre preocupado com as situações em que nós passamos em nossa vida. Quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos como foi grande o teu amor pelas pessoas e pelo povo. Mesmo muitas vezes estas pessoas ou este povo virando as costas para a tua lei, para a tua palavra, para os teus conselhos, para o teu amor. Assim também foi no Novo Testamento e assim é em nossos dias. As pessoas têm ainda, apesar de tantas coisas, rejeitado o teu amor, rejeitado a tua palavra, rejeitado a tua graça em Jesus Cristo.
enfim, tem virado as costas para ti. Um mundo que, na sua grande maioria, não quer saber do teu amor. Por isso, ó Deus, te pedimos que nos ajude. Primeiro, nos perdoando por muitas vezes também não sermos mais corajosos em compartilhar a tua palavra, mais corajosos em levar adiante esse convite e essa ordem de Jesus: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Senhor, perdoa-nos por nem sempre fazermos isso com alegria e também motivação. Também te pedimos, ó Deus, perdão, porque muitas vezes não damos a devida atenção à tua palavra, aos teus conselhos, aos teus mandamentos, que em resumo é amar a ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós muitas vezes nos esquecemos de amar a ti e ao próximo. Sim, por vezes nos amamos, somos orgulhosos, e nos perdoe por isso. Também, ó Deus, te pedimos em favor das pessoas que estão adoentadas, de modo especial o Júnior Feld e também a Deise Mokdese. Abençoe estes dois e aos demais amigos, conhecidos, pessoas que estão passando por um tratamento, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, até às vezes sem saber o que é. Ó Deus, dê tranquilidade, dê serenidade a todas estas pessoas, para que entreguem em ti toda essa situação, para que haja também alívio, como o próprio Jesus hoje no texto assim nos recomendou. Também, ó Deus, abençoe e cuide de todas as famílias que nos acompanham nesse momento. Esse momento que estamos vivendo é um momento de angústia, de preocupação, de aflições, de dúvidas, anseios. E possamos, ó Deus, sempre movidos por ti, colocar tudo em tuas mãos, pois esse é o teu convite, e que a fé nos leve a fazer de forma clara e verdadeira assim. Também, ó Deus, te louvamos pelos pastores que pregam com alegria, com determinação, o claro e doce evangelho. Dá, ó Deus, coragem a todos os pastores para que continuem pregando esta tua palavra com ousadia. Não simplesmente palavra de homens que alegram por vezes o coração, mas que não edificam, que não transformam, que não mostram de fato quem tu és e quem somos. Dá que possamos, como pastores cristãos, pregar lei e evangelho. Senhor Deus, abençoe também ricamente os pastores que ontem, a minha turma, lembraram os seus 16 anos de formação. Obrigado, ó Deus, por esse grande e maravilhoso privilégio de servir a Ti como pastor da igreja. Sabemos, ó Deus, como pastores desse grande desafio, de nossas limitações, mas confiamos em Ti, na providência, na ajuda e na condução de todo esse trabalho, que é sem dúvida um trabalho que exige determinação, cuidado, mas que se não for por Tua ajuda, nada disso irá ocorrer. Por isso, ó Deus, obrigado, porque mesmo em nossas imperfeições, o Senhor nos chama a Te servir, seja como pastor, seja como um médico, um profissional de alguma área. Ó Deus, o Senhor nos chama para Te servir das mais diferentes formas. Obrigado. Também te pedimos em favor do Seminário Concórdia. Abençoe a cada professor, a cada aluno que lá está, para que também se dediquem no conhecer a Tua palavra e, guiados por Teu Espírito Santo, possam mais tarde anunciar essa palavra, jogar essa semente que transforma vidas e corações. Abençoe a nossa nação, os nossos governantes. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão investidas de alguma autoridade, para que exerçam essa autoridade, trazendo benefício, trazendo paz e prosperidade à nação. Cuide, ó Deus, das pessoas que estão adoentadas e, de modo especial, aquelas que passam pelo Covid. Muitos estão em casa ou nos hospitais, muitos profissionais envolvidos diretamente com esta doença. Cuide, ó Deus, de cada um. Abençoe, ó Deus, a cada um também que nos acompanha nesta noite, neste culto. Aquilo que pesa em seus corações, aquilo que pesa em suas mentes,
nós entregamos, ó Deus, em Tuas mãos e Te pedimos que nos conceda alívio, tranquilidade, serenidade, que tenhamos de fato um coração leve, feliz e confiante em Tua graça. Tudo isso, ó Pai, e o que mais nós necessitamos, nós entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome e por amor de Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Convido também a orarmos a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Muito bem, sente-se, fique à vontade e cantamos o último hino, que é um convite muito especial, quando dizemos: Deus vos guarde pelo seu poder. Que Deus abençoe você que está aí nos acompanhando nesse momento e convida a cantarmos o hino. Então, Deus vos guarde.
Muito bem, mais uma vez saúdo a todos. Que bom que vocês puderam acompanhar esse momento de culto. Mais uma vez convido, se você desejar, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece, que, enfim, fazem parte do seu grupo de amigos no Facebook. E, enfim, é uma oportunidade também de levarmos essa mensagem adiante, essa palavra de Deus adiante. Além de chamar todos bem-vindos, também lembro das atividades da próxima semana. Nós teremos na terça-feira que vem, na terça-feira de manhã, às 8 horas, a devoção em família. Então, as famílias da congregação foram e estão sendo convidadas a fazer um momento devocional, então, nas terças de manhã. Na terça-noite, nós teremos o nosso estudo bíblico, às 19 horas. E na quinta-feira à noite, também teremos o nosso estudo bíblico, às 19 horas. Teremos no sábado de manhã o nosso momento, então, com os confirmandos, né? Estamos fazendo tudo de forma online, né? Aqui tudo de forma online. Então, sábado de manhã, teremos o nosso momento com os confirmandos. E à noite nós teremos culto às 19 horas e 30 minutos. E após o culto nós teremos assembleia. Pastor, mas como nós vamos fazer assembleia se não podemos ir à igreja? Nós vamos fazer a assembleia de forma virtual, ou melhor dizendo, de forma online, né? Então, você irá receber por e-mail, pelo grupo também do WhatsApp, uma forma de você participar. Nós provavelmente iremos usar o Google Meet, e então você receberá o link, membro da congregação, para participar após o culto desta nossa assembleia. Nosso estatuto, então, prevê 2 assembleias, já deveria ter acontecido, mas devido à pandemia, achamos que iria se resolver um pouco para frente, mas não se resolveu, e nós precisamos então fazer esta assembleia, trazendo os relatórios, as informações para a congregação. Então você vai poder acompanhar, assim como a gente faz aqui no culto, né, mas não pelo Facebook, mas sim lá acompanhando num grupo específico, somente os membros da congregação, acompanhando então esta assembleia. Próximo sábado, culto então 19h30, e após o culto, a nossa assembleia. Muito bem, também uma gratidão muito especial aos nossos colaboradores, né, a nossa equipe aqui, né, a equipe sempre que é muito importante nessas transmissões. Temos o Eduardo Engen, que ajuda na parte aí, então, do computador e faz toda essa transmissão ali pelo Facebook. Também o Otávio, que tem me ajudado bastante aí nos cultos, né, tocando, né, cada dia melhor. Muito obrigado, então, também pela ajuda, Otávio, né? Também, Eduardo, obrigado, né? E a Ângela também, que está lá sempre cantando, né, ajudando na parte, então, do louvor. Muito bem, então obrigado aí a todos vocês aí que nos ajudaram nesta noite. E a você que nos acompanhou, desejo a você uma ótima noite, né, que Deus abençoe e guarde a todos vocês, que possamos louvar a Deus por aqueles que não sofreram nenhum dano, né, com essas ventanias que tivemos nos últimos dias, mas também orar e, se possível, ajudar as pessoas que tiveram algum dano material com essa ventania que aconteceu aqui em Curitiba e também nos estados da região sul, Santa Catarina, e também no Rio Grande do Sul. Vamos pedir que Deus, então, nos proteja, nos ajude, mas também vamos fazer aquilo que é possível, ajudando o próximo e ajudando o semelhante. Também aproveito esse meu último aviso, que as pessoas que quiserem trazer donativos, material de higiene, também a parte de alimentação, ou seja, para ação social, por favor, continuem trazendo, que nós temos bastante demandas e é importante que cada um, movido, claro, pela fé, também traga e pode deixar aqui na igreja, que nós então vamos distribuindo conforme a necessidade, tá bom? Muito bem, tenham todos um ótimo final de sábado, um abençoado final de semana, e a todos vocês que nos acompanharam, Deus abençoe, Deus guarde a cada um e espero vê-los nas próximas atividades. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.